pela palavra que nós ouvimos aqui por parte do nosso co-pastor, presbítero Amauri. Eu acredito, queridos, que se você está com o seu ouvido aberto, atento ao culto de alguma forma, Deus já falou ao seu coração. Quantos aqui já ouviram a palavra de Deus? Já ouviram Deus falar com você? Aleluia, porque Deus fala. Mas eu quero, queridos, como é a última ceia do ano, compartilhar uma palavra para o seu coração, com um coração alegre, queridos, porque eu sei que este ano de 2021 foi um ano de muito desafio para todos nós, um ano de luta, de guerra, mas aqui estamos nós, queridos, e podemos dizer, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor. Por isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 4. Filipenses 4, e o versículo de número 4, para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, amados, quando nós estamos há alguns dias de comemorarmos o Natal. E eu poderia esta noite, amados, ministrar uma palavra para o seu coração, trazendo o real sentido do Natal, que é muito mais, queridos, do que uma data comemorativa, que muito mais, queridos, do que Papai Noel. Na verdade, a essência do Natal é relembrarmos o nascimento de Jesus Cristo. É verdade que Jesus Cristo, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Estudiosos, a história já provou que essa data não é possível, porque essa data na Palestina é muito frio, é um inverno rigoroso, e seria impossível, queridos, que Jesus nascesse na manjedoura no inverno. Então, descarta-se essa data. Mas a verdade, queridos, é que esse é um dia em que nós nos alegramos. E alguém critica, dizendo, crente não pode comemorar Natal. Ora, irmão, a gente comemora dia da Bíblia, a gente comemora dia da bandeira, a gente comemora, que mais, irmão? Dia da independência, até o dia dos finados tem, irmão. Aí o dia que nós nos alegramos dizendo, Jesus nasceu, Deus esteve entre os homens, se tornou carne, habitou entre nós, aí não pode, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, pode sim, irmão. Aleluia, pode sim se alegrar, porque Jesus nasceu, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está presente em nosso meio aqui. Ah, se ele não tivesse se feito carne para morrer na cruz do Calvário. Mas, queridos, eu poderia falar sobre o nascimento de Jesus, mas quando eu vinha para cá no carro, Deus ministrou uma palavra no meu coração, e é essa palavra que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com você esta noite. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipe, é conhecido pelos estudiosos como a carta da alegria. E a carta aos Filipenses não é conhecida como a carta de alegria por um acaso, não.
Ela é conhecida desta forma porque mais de 15 vezes Paulo, ele olha para a igreja que estava na cidade de Filipos e diz: alegrai-vos, regozijai-vos. Paulo, por aproximadamente 15 vezes, ele convida os irmãos a se alegrarem. Paulo intensifica o pedido para que os irmãos, para que a igreja não deixasse de ser um povo alegre, para que o povo não deixasse de se regozijar no Senhor. E talvez quem ouve Paulo convidando os irmãos tantas vezes, falando tantas vezes sobre alegria, parece que está tudo bem quando Paulo escreve a carta. Parece que Paulo está vivendo no melhor momento da sua vida, que tudo está dando certo, financeiramente ele está bem, ministerialmente está tudo às mil maravilhas, Paulo está gozando de liberdade, mas a verdade não é essa, queridos. Paulo está em um momento de dificuldade, porque quando Paulo escreve a carta de Filipos, aos filipenses, Paulo ele está preso. A igreja está triste por causa da prisão de Paulo. Os irmãos estão temendo quanto ao futuro de Paulo, porque este agora é prisioneiro de Roma. Mas, queridos, ainda que Paulo está preso, passando por privações, privado da sua liberdade, quando ele fica sabendo que os irmãos estão tristes pela sua prisão, ele diz: ei, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Ora, queridos, quando Paulo está falando de alegria, estando na prova, estando preso, Paulo está dizendo aos irmãos que as circunstâncias contrárias desta vida, as provações que nós enfrentamos, a realidade muitas vezes cruel da nossa vida, não pode roubar de nós a nossa alegria. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, não é um povo que se reúne para a tristeza, não é um povo que vive de cabisbaixo, não é um povo que apresenta a Deus através de um rosto sisudo, trancado e infeliz. Não, o povo de Deus é um povo alegre, o povo de Deus é um povo feliz. E às vezes os problemas da vida, as circunstâncias, querem roubar de nós a nossa alegria. Mas esta noite, queridos, eu acredito que nesta última Santa Ceia do ano, o Espírito de Deus marcou este encontro conosco, para renovar em nós a nossa alegria, para alegrar o nosso coração. Mas olhando, amados, para as palavras de Paulo, convidando os irmãos a se alegrarem. E se você perguntasse a Paulo, se você ler, por exemplo, a carta aos Filipenses, se você ler, por exemplo, a carta de Efésios, que foi escrita no mesmo período, quando Paulo estava preso, Paulo vai dar o motivo por que é que os irmãos deveriam se alegrar. Mesmo ele estando preso, mesmo enfrentando dificuldades. E se tem um motivo que Paulo deixa claro, principalmente na carta aos Efésios, é que nós devemos nos alegrar, porque há um Deus no céu, que está no controle de todas as coisas, e até aquilo que nós não conseguimos entender, até aquilo que nós não conseguimos explicar, Deus está no controle. Há um plano
plano de Deus estabelecido na eternidade. E nada nem ninguém vai frustrar os planos e os projetos de Deus. Eu vou pedir a você, e eu vou continuar pregando, já a gente termina. Mas eu vou pedir a você que, se você pode, coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. E diga assim: há um plano soberano de Deus para a igreja. Orabagai choria. Diga assim: há um plano soberano de Deus para a igreja. E nada nem ninguém vai frustrar esse plano. Nada nem ninguém vai destruir o plano que Deus estabeleceu na eternidade para a sua igreja. Aleluia! É por isso que nós devemos nos alegrar. Mas as circunstâncias querem roubar a alegria. E eu comecei, querido, a ser levado pelo Espírito de Deus a pensar nas Sagradas Escrituras sobre alegria. E quando eu comecei a olhar, queridos, para as Sagradas Escrituras, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, que o nosso Deus é um Deus alegre. A gente tem a ideia, queridos, de um Deus como se fosse um homem barbudo sentado no trono com um raio na mão, esperando o primeiro tropeço que a gente der para fulminar. Mas esse Deus, queridos, ele é um Deus alegre. E a prova que esse Deus é um Deus alegre, se alegra, é que certo dia Neemias está em Jerusalém, depois que os muros foram reconstruídos, e ele começa, a lei de Deus começa a ser lida diante do povo. O povo começa a chorar, e Neemias olha para o povo e diz: não chorais, porque é dia de alegria. Antes alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente entende esse versículo como assim: não, se eu me alegrar no Senhor, eu recebo força. E não, irmão, é o contrário. É a alegria dele que nos fortalece. É quando eu faço a vontade de Deus. É quando eu agrado a Deus, Ele se alegra. E quando Ele se alegra, Ele dá força ao seu povo. Levante a tua mão para o céu essa noite, porque talvez para você fazer a vontade de Deus, só Deus sabe a luta, a renúncia que você tem feito. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: alegre o coração dele, porque enquanto você alegra, quando Deus está alegre no seu trono, Ele te fortalece. Aleluia! O nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus que se alegra. Segunda coisa que eu aprendo nas Sagradas Escrituras é que esse Deus que se alegra, Ele quer o seu povo alegre. Não é à toa, queridos, que quando Ele escolhe um povo no Antigo Testamento para o representar na terra, Israel, e quando Ele estabelece Israel como nação, esse Deus vai estabelecer datas, vai dizer a Moisés: Moisés, estabeleça datas aí. Por que, Deus? Porque essas datas o povo vai se reunir diante de mim para festejar. E diga para o povo de Israel, Moisés, que ninguém chegará diante de mim com tristeza. Diga para o povo que quando eles chegarem diante de mim, na festa de Pentecostes, na festa da Páscoa, na festa das primícias, o povo vai chegar com alegria. O povo vai comer com alegria. O povo vai cultuar com alegria. E por que Deus quer o seu povo alegre? Porque Deus quer que o seu povo entenda que servir a Deus não é castigo, que pertencer a este Deus não é algo pesado, insuportável, não. Servir a este Deus é um privilégio. Estar na presença deste Deus é motivo de
alegria. Deixa eu te perguntar, você é alegre por servir Jesus? Aleluia. Mas, amados, se Deus quer que o seu povo seja alegre, existem algumas motivações da nossa alegria. Existem algumas alegrias, queridos, na nossa vida que nós, como servos de Deus, não podemos perder. E aqui, amados, eu quero começar a pregar a você sobre 3 alegrias que o crente em Jesus Cristo não pode perder. 3 alegrias que o salvo de Jesus, em Jesus, não pode perder. E que alegrias são essas? A primeira alegria que o salvo na pessoa de Jesus Cristo não pode perder é a alegria da salvação. Se tem algo que o crente não pode perder, é a alegria da salvação. Davi, no Salmo de número 51, e o verso de número 12, Davi, por algum momento, perdeu essa alegria. Porque se tem algo que rouba a alegria da salvação na vida do crente, é algo chamado de pecado. O pecado consciente, constante, nos afasta de Deus e rouba de nós a alegria da salvação. É verdade, queridos, que quando Davi ora e diz assim: Senhor, torna a dar a alegria da salvação, Davi está se sentindo pesado, com remorso. Ele sabe que pecou diante de Deus, ele sabe que entristeceu a Deus, e com isso, o pecado, enquanto Davi está calado, foi roubando dele a alegria da salvação. É verdade que a ideia de salvação para Davi é a ideia de livramento, mas para nós, queridos, a ideia de salvação é mais do que o livramento numa guerra, no ambiente físico, não. É livramento da condenação do inferno. Para nós, queridos, a salvação tem algo, tem um motivo, tem um significado mais profundo. Ora, se Davi ora diante de Deus e diz assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação, que dirá nós, queridos, que não podemos de forma alguma perdermos a alegria de estarmos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Todos os dias nós devemos nos levantar, estampar um sorriso no nosso rosto e dizer: obrigado, Senhor, porque talvez eu possa ainda não morar na casa que eu gostaria. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu posso talvez não ter o carro que eu gostaria de ter, talvez até a saúde que eu gozava anos atrás, hoje eu não gozo mais. Mas se tem algo que eu posso te agradecer, é porque eu estou salvo na pessoa de Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, queridos, que nada roube a tua alegria. Oh, irmão, crente André, rapaz, eu estava com saudade de vocês. Crente, queridos, que tem a alegria da salvação, ele é diferente. Oh, aleluia. Ah, se nós pudéssemos fazer uma fila, começar aqui do púlpito, presbítero Maurinho, e conversar, para ouvir os problemas que cada um de nós temos, irmão Davi. Problemas, pastor Juvenal, na área da família, problemas na área financeira, porque servir a Deus não é viver num mar de rosas. São problemas, mas quando a gente se reúne, queridos, a gente se reúne com um gozo na alma. Se alguém perguntar por que é que esse povo é um povo tão alegre, que levanta a mão,
que dá glória, outros choram de alegria. Alguns não se contentam, ficam de pé, levantam as mãos, e alguém vai perguntar: você tem problema? Tem, mas por que é que você se alegra? Porque com problema ou sem problema, eu estou salvo na pessoa de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Já estou terminando. Mas diga assim: você é alegre por estar salvo na pessoa de Jesus Cristo? Ou os problemas, as decepções, as frustrações da vida estão roubando de você essa alegria? Se você chegou essa noite, perdeu a alegria da salvação, perdeu a satisfação de servir a Deus, esta noite o Espírito de Deus te renova, Ele toca o teu coração e te alegra. Mas nós não podemos perder a alegria da salvação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou continuar pregando. Mas eu sinto um gozo na minha alma, queridos, que eu vou abrir aqui alguns segundos. Porque talvez você já se alegrou, já glorificou por tanta coisa. Mas faz tempo que você não glorifica, não levanta a mão, não se alegra, porque é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então eu vou abrir aqui alguns segundos para você levantar a tua mão para o céu, para você abrir a tua boca e glorificar a Deus pelo dom gratuito da salvação. Eu vou esperar por alguns segundos você agradecer a Deus, porque não foi mérito, você não foi salvo porque é bonzinho demais, porque tem um rosto bonzinho, é porque Ele, mediante a sua graça e misericórdia, pela fé nos salvou. Então adore a Ele pelo dom gratuito. Oh, glória, 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 glória. Ecalamai chori bicandarai. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, diga a Ele obrigado pela salvação. Aleluia. Não podemos perder a alegria da salvação. Aleluia. Segunda alegria que o salvo em Jesus Cristo não pode perder é a alegria de estar na casa de Deus. Se tem algo, queridos, que nós não podemos perder, é a alegria de estar no templo. É a alegria de estar juntos com nossos irmãos, com quem temos comunhão, para adorar ao Senhor. O salmista, no Salmo de número 122, ele vai expressar que essa alegria faz parte da vida do salvo, porque ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, a palavra desse salmista me impressiona, me inspira, porque a alegria dele de estar na casa do Senhor era tamanha, que quando alguém convidou e disse, vamos à casa do Senhor, irmão, oh, aleluia, antes dele vir para a casa do Senhor, antes dele sair de casa, quando ele recebeu o convite, vamos, ele disse, oh, como eu me alegrei. Eu me preocupo, irmão, porque nós estamos vivendo o dia em que a minha geração está perdendo a alegria de estar na casa do Senhor. Sem ser ofensivo, mas sendo realista. Quanto de nós, queridos, qualquer outro convite nos alegra mais do que estarmos na igreja.
Qualquer outro convite nos alegra mais do que o convite de irmos para a casa do Senhor. Quantos de nós não estamos chegando num ponto, irmão, que quando chega o dia de culto, a gente olha e diz: hoje é dia de culto. Hoje tem que ir para a igreja. Oh, queridos, mas se tem um povo que deve se alegrar por vir à casa do Senhor, é esse povo que está aqui esta noite. Porque a gente sabe do valor e da importância que tem este ato de estarmos reunidos em comunhão com os nossos irmãos. Eu sei, irmão, que alguns não podem vir porque trabalham, outros não podem vir por circunstâncias, mas, queridos, nada pode roubar de nós a alegria, oh, irmão, de quando chega o dia de culto, a irmã pegar a melhor roupa, ir para frente do espelho alegre, o irmão botar a melhor roupa, oh, aleluia, chamar os seus filhos com alegria e dizer: vamos adorar a Deus, vamos na casa do nosso Pai Celestial. Oh, irmão, eu sou filho, minha mãe está aí, meu pai já partiu para o Senhor. Mas se tem algo, queridos, que me alegra, eu e os meus filhos, é quando a gente diz assim, principalmente no final de ano agora, que chega o momento em que a gente se reúne e diz assim: vamos para a casa da vovó Martinha. Irmão, a gente não vai com castigo, não, irmão, não. A gente não vai emburrado, não, irmão, pelo contrário. A gente se arruma, irmão, e a gente vai com alegria. E de vez em quando, irmão, eu acho que ela fica com vontade até de ler. Lá quando João diz: e cada um levantou-se e foi para sua casa. Porque a gente gosta tanto, irmão, de estar na casa da mãe, que a hora passa, irmão. E a gente come, porque comida de vó é bom, né, irmão? A gente come. A gente deita no sofá. As crianças bagunçam a casa. A gente come de novo. E a gente fica, irmão, porque casa de mãe e de pai é bom demais. Oh, irmão, se você se esqueceu, eu quero te lembrar. Este lugar aqui não é casa de pastor Everton. Este lugar aqui não é casa de pastor Paulo Bongrates. Este lugar aqui não é casa de homem, não. Pelo contrário, Jesus certo dia ele chegou porque os cambistas estavam na porta do templo, vendendo as coisas, comercializando o sacrifício. Jesus chuta tudo, quebra tudo, põe os cambistas para correr e diz assim: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Oh, você está na casa do Pai essa noite. Oh, aleluia, você está na casa do Pai essa noite. Então se alegre. Oh, mas por que, irmão? Nós devemos nos alegrar por estarmos na casa do Pai. Por que nós devemos nos alegrar por estar na casa do Pai? E aqui eu termino para a gente não estourar o horário. Porque aqui, queridos, nós nos edificamos mutuamente. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Pois deixa eu te dar uma boa notícia. Se alguém acha que é cheio do Espírito Santo só na sua individualidade, você está equivocado, meu irmão. Porque a coletividade na igreja também faz parte do nosso enchimento com o Espírito Santo. Orar na tua casa é necessário. Cultuar lá é importantíssimo. Necessário. Mas aqui, queridos, para quem quer mais de Deus, para quem quer ser cheio de Deus, aqui também precisa fazer parte da tua vida cristã. Aqui também é necessário, porque se você ler Efésios capítulo de número 5, versículo 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você pergunta, e como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Aí Paulo diz, quando vos reunis, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. O que Paulo está dizendo, quer ser cheio do Espírito Santo, ore, jejum, adore, cante. Mas quando você for para o culto, Deus vai usar o irmão que está do seu lado. Ele vai cantar um hino. E quando ele cantar um hino de adoração a Deus, e você vai ouvindo aquela letra, Deus vai te enchendo. O outro sobe para contar um testemunho, e quando ele conta um testemunho e você se alegra, aquele testemunho, através daquele testemunho, Deus vai te enchendo. O irmão sobe para dar uma palavra, você ouve aquela palavra, e quando a palavra entra no teu coração, Deus está te enchendo. Vem o pastor, vem o obreiro, prega a palavra, você ouve a palavra entra no coração, Deus vai te enchendo. Oh, irmão, está uma guerra, irmão. Porque Satanás quer nos tirar do templo, quer nos afastar da comunhão dos irmãos. E eu vou dizer uma coisa, irmão, faz uns 10 aninhos só que nós estamos pastoreando igreja. E se tem uma desculpa que é normal, irmão, que é do diabo, é que alguém diz assim, eu não estou indo na igreja, mas estou firme com Jesus. Começa assim, irmão. Eu não estou, não, mas quem diz que para servir a Deus eu preciso de ir na igreja? E sabe de uma coisa, irmão? Eu não conheço ninguém. Vou repetir de novo. Eu não conheço ninguém que se ausentou da comunhão da igreja. E quando eu encontrei com ele, com ela, eu disse, rapaz, como fulano está cheio de Deus. Como fulana está cheia de Deus na vida. Vou até tirar uns dias de férias da igreja para ver se eu fico cheio desse jeito. Sabe por quê, irmão? Porque aqui é quartel-general. Aqui a gente se fortalece para enfrentar as guerras lá fora. Aqui a gente é instruído, irmão, para lidar com as circunstâncias da vida que a gente não sabe lidar lá fora. Aqui é onde Deus nos habilita para a guerra espiritual que nós precisamos lutar lá fora. Então, em nome de Jesus, não perca a alegria de estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus, receba alegria no teu íntimo para estar na casa do Senhor. Eu poderia, queridos, mostrar a você que existem milagres que Deus reservou para operar no templo, na comunhão com os irmãos. Mas se tem algo, queridos, que aqui acontece quando nós chegamos aqui, e é como eu sempre digo, queridos, não importa como você vai vir, venha. Ah, mas eu estou desanimado, venha desanimado. Mas eu estou na prova, vem na prova. Mas eu estou triste, vem triste. Por quê, irmão? Porque aqui Deus muda a nossa vida. Leia o Salmo, lá na sua casa você lê. Salmo de número 73. O salmista começa assim, Asaf, começa a escrever o Salmo 73, irmão. Inquieto, perturbado. Ele começa assim, verdadeiramente bom é Deus para com o seu povo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sabe o que Asaf está dizendo? Eu estou quase chutando tudo para cima e não quero saber desse negócio mais de Deus. Estou quase afastando. Por que, Asaf? Porque eu tinha inveja do ímpio. Nas minhas palavras, o ímpio não passa as provas que eu passo. O ímpio não tem as lutas que eu tenho. Parece que para ele está dando tudo certo.
Parece que para ele está tudo às mil maravilhas. E ele diz, e quando eu fui pensando sobre isso, aquilo foi me doendo por dentro. Eu fui enfraquecendo. Eu fui me decepcionando com Deus. Mas ele disse, até que entrei no santuário do Senhor. Oh, eu vou repetir isso aqui. Até que entrei no santuário do Senhor. Eu estava quase desviando. Eu estava quase desistindo de tudo, mas até que eu entrei no santuário, e quando eu entrei, as coisas começaram a mudar. Mudou por quê, Asaf? Porque lá no santuário eu entendi o fim do ímpio. Eu entendi que apesar de todas as dificuldades, o Senhor me sustenta com a sua poderosa mão. O que eu quero dizer para você é que não importa como você chega no templo, o Deus dos céus, o Pai celestial, sempre terá uma palavra para o teu coração, sempre terá uma palavra de renovo para a tua esperança. Se você chegar aqui abatido, você não vai sair da mesma forma. Oh, aleluia. Oh. Olhe para quem está do teu lado e a gente encerra aqui. E diga assim, não perca a alegria de vir para a casa do Senhor. Não perca a alegria de estar no templo, na casa do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu não estou dizendo, querido, que você não pode se alegrar para outra coisa. Eu não estou dizendo, irmão, que como eu, você não pode sentir alegria de ir na casa da avó, igual a gente vai depois do culto, né, irmão? É bom demais. Mas eu estou dizendo, irmão, é que você não pode permitir que as circunstâncias da vida roubem de você a alegria de estar aqui. Oh. Ah, mas é que na igreja, irmão, tem muito problema. Tem muita gente imperfeita. Tem, irmão. Tem. Mas aqui não é lugar para gente perfeita, aqui é lugar para gente imperfeito. É aqui que a gente vai sendo transformado. É aqui que a gente vai sendo recuperado. É aqui que a gente vai sendo tratado. É aqui que a gente vai sendo curado. Oh, erga a tua mão para o céu. Oh, eu acredito, queridos, que o Espírito de Deus está tratando com a nossa alma hoje. Ele está dizendo, é no templo, é no templo, é no templo que você vai receber força. É no templo que Deus tem renovo. É no templo que Ele vai operar o milagre. Deus, irmão, não se limita, é verdade. Alguém diz, mas Deus não se limita a templo. É verdade, irmão, o templo de Deus sou eu. Ele habita aqui. Deus não se limita a paredes. É verdade. Mas Deus escolhe lugares específicos para se manifestar. E deixa eu te dar uma boa notícia. E se você não explodir esse lugar de glória agora, irmão, começa a pregar de novo. O mesmo Deus que escolheu a tua casa para operar. Nossa, irmão, você não recebeu isso aqui, eu vou dizer. O mesmo Deus que escolheu a tua casa para operar, para se manifestar, também é Deus que escolheu o templo. E disse para Salomão, Salomão, todos os dias os meus olhos estarão voltados para esta casa de oração. Oh, aqui é um dos lugares que Deus escolheu para se manifestar. Fica de pé, queridos, e eu termino aqui. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira alegria, queridos, eu vou só citar.
que a gente não pode perder. É a alegria que Paulo disse aqui em Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Que alegria é essa? É a alegria de estar nele. É a alegria de se relacionar com ele. É por isso que Paulo não diz alegrai-vos do, é no Senhor. É a alegria que a gente tem de se relacionar com ele. Quando a oração passa de ser castigo e se torna motivo de alegria. É quando separar alguns minutos para estar com Deus. É quando falar com ele no trabalho, no trânsito, se torna motivo de alegria. Alegria de se relacionar com o Senhor. Mas eu quero orar com você esta noite. Porque talvez quantas coisas têm tentado roubar a tua alegria. A alegria de estar salvo na pessoa de Jesus Cristo. A alegria de estar no templo, na comunhão com os irmãos. Ou a alegria de se relacionar com Ele. Mas eu creio que esta noite Deus quer nos renovar. Deus quer renovar a nossa vida, a nossa alegria. Deus quer restituir a alegria. Porque afinal uma vida com Deus não é uma vida de castigo, é uma vida de privilégio. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, a tua palavra foi pregada esta noite. E eu não posso tocar os corações senão o teu Espírito. Eu não posso, Senhor, fazer esta palavra frutificar senão o teu Espírito. Mas como eu creio no poder da tua palavra que transforma todas as coisas, como eu creio no poder da tua palavra, eu te peço, aonde houver um crente que precisa de um renovo espiritual, porque de repente são tantas lutas, tantas provas, Senhor, que até a alegria da salvação ele perdeu. Até, Senhor, a alegria de estar na tua casa te adorando, ela perdeu. Até a alegria de te adorar, de se relacionar contigo, ela perdeu, ele perdeu. Mas esta noite eu te peço, ó Espírito, alegra esse coração, alegra, Senhor, esta vida, que a mesma alegria, Senhor, que ele sente, que ela sente, para estar em outros lugares, para fazer outras coisas, que ele sinta, que ela sinta também, Senhor, para coisas espirituais, para te servir, para te adorar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.